Eu estava aqui a estrelar 2 ovos e tipo, eu coloquei os ovos e a frigideira ainda não estava quente. Então eu coloquei os ovos e eles caíram certinho, tipo, a gema não se partiu. E estava à espera então que a frigideira aquecesse. Então começou a ficar branco, não é? A parte da clara. E e as gemas estavam tipo todas do mesmo lado, estás a ver? E eu disse assim, como é que eu vou fazer depois tipo para meter este ovo no pão? Vou ter que dobrar o ovo porque a gema está deste lado. E do nada eu disse, olha, eu vou puxar a gema para ali, para o meio, para onde fica bem, para onde eu quero meter, estás a ver? E meti as gemas onde eu queria metê-las e agora elas estão de um jeito que eu posso facilmente meter o ovo no meio do pão e está feito. Qual é a lição aqui? É que a vida tem propriedades físicas e parâmetros que permitem que se algo não está de acordo, se algo não está como tu desejas, de tu alterares isso e colocares do jeito que tu gostas, estás a ver? Tipo, eu estava aqui, tipo, antes eu estava assim, ai meu Deus, não tenho escolha. O ovo vai se estrelar e a gema vai ficar deste lado. Eu não tenho escolha, pronto, vou ter que adaptar agora. Vou ter que agora pensar num outro plano, como é que eu vou colocar este ovo dentro do pão. Estás a ver? Eu só cheguei ali e com um gesto físico coloquei a gema onde eu queria, estás a ver? E resolvi o problema. Às vezes é isso que nós não... Às vezes essa oportunidade ela existe, nós é que não executamos nela, estás a ver? Nós é que não a executamos na vida. Nós podemos resolver a coisa, ir lá e resolver a coisa, mas achamos que essa possibilidade não existe. E então o que fazemos é planear um outro cenário, planear como é que vamos fazer agora que as coisas estão assim. Mas nós podemos ir lá e... Estás a ver? Então, é a mesma... Tipo, eu associo a isto o texto que Jesus disse. Jesus disse o seguinte... peço-te que não os tires do mundo, mas que o mundo não tenha poder sobre eles. Peço-te que o mundo não tenha poder sobre eles. O que é que eu vejo? Eu vejo que, então... Eu vejo que se Jesus orou ao Pai, e se tratando de Jesus então orou bem, quer dizer que o mundo não tem poder sobre mim. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que agora as autoridades não vão poder me tocar, eu sou inalcançável, o mundo não tem qualquer poder sobre mim? Há algo muito mais interessante. O mundo não ter poder sobre mim é o mundo como está programado, a chamada Matrix, não apresentar limitações, barreiras, não oferecer resistência, não ter poder sobre mim, estás a ver? Eu quero ir ali, eu estendo o braço e eu toco ali, estás a ver? Jesus disse que o mundo não tenha poder sobre eles. Então nada me é impossível.
neste mundo físico, estás a ver? Agora, quem não recebeu essa bênção, vê-se a ter de resolver as questões de outra forma, a ter de contornar e a lidar com as limitações e resistência que o mundo físico oferece, ou a Matrix oferece. Mas Jesus orou por mim, e orou ao Pai, e então orou bem, e o Pai atendeu, porque era Jesus. Orar ao Pai. Então, este exemplo do ovo foi um exemplo prático. Eu só estendi a gema. Eu só fui lá e a gema, porque tem propriedades de ser facilmente, de poder ser facilmente deslocada, ela não teve qualquer, não ofereceu qualquer resistência, estás a ver? Então, quando Jesus orou por nós e disse para o mundo não ter poder sobre nós, é para os parâmetros do mundo deixarem de funcionar. As limitações deixarem de funcionar. Eu quero alcançar aquilo, eu chego ali e tomo. E vou. Porque para mim o mundo não me oferece limitações. Para mim o mundo não me oferece resistência. Porque o meu Senhor por mim orou bem, orou ao Pai. O Pai que ouviu o Filho, escutou e atendeu a oração do Filho. Então é por isso, é poder viver uma vida sem limites. Porque realmente, se Deus assim atende, se Deus assim atende a oração, quem realmente vai contra Deus? Vai contra o que Deus disse? Quem? Quem? Quem é que vai? Hã? Quem é que vai contra o que Deus disse? Quem? Jesus caminhou sobre as águas. O mesmo Jesus que orou, o mesmo Jesus que tinha o mesmo Pai, caminhou sobre as águas. Pedro, sob a ordem de Jesus, caminhou sobre as águas. Senhor, se és tu, diz-me para ir ter contigo. Vem. E Pedro foi. O mundo ofereceu limites ou barreiras a Jesus? A água ofereceu? A gravidade ofereceu? A água ofereceu barreiras? A gravidade ofereceu barreiras a Pedro? Fé. É a fé. Diz que Pedro começou a olhar que estava em cima das águas e depois começou a afundar. É porque olhou. E olhou é porque não estava a olhar antes. Ele estava a caminhar e não estava a olhar. E conseguia caminhar sobre as águas. As limitações, elas vêm em relação ao que
Os olhos estudam e a mente interpreta. Porque para a mente, porque é a mente que dá vida à Matrix. É a mente que dá vida ao mundo. É a mente. Eu vi, então eu creio. Eu vi, então eu creio. Se vês, não precisas de crer, ó inteligente. Só que ver e testemunhar, aliás, ver e viver são duas coisas diferentes. Ver e viver a experiência são duas coisas diferentes. O ver é um complemento do viver a experiência. Mas pode ser também ouvir. Pode ser tocar. São complementos da experiência. Na experiência do caminhar sobre as águas, nós temos o viver a experiência e o complemento do viver a experiência é o toque. É o toque dos pés na água, na superfície das águas. Da água. É o toque. Esse é o complemento. Quer dizer que ficou de fora o olfato, ficou de fora a audição, ficou de fora a visão, ficou de fora o gosto, o paladar. Olha o que é que acontece quando utilizas o complemento errado ao viver uma experiência. É porque a mente só pode usar um complemento de cada vez para bem viver a experiência. Pedro estava a viver a experiência, caminhar em cima das águas, tendo como complemento da experiência o toque, o tocar, os pés na superfície da água. Mas quando ele alterou o complemento da experiência para a visão, o tacto, o tocar os pés na água, desligou-se. Estás a ver? Ele passou a usar os olhos como complemento da experiência e então para usar um teve que desligar o outro. E o que ele desligou foi os pés, o tocar. Porque quis usar a visão, quis ver. E o resultado foi o que foi. Depois ele disse: socorro, Senhor, estou a afundar. E Jesus prontamente segurou a mão dele. Segurou-o, estendeu o braço e levantou-o. Prontamente. Mas mal ele veio à superfície, Jesus disse-lhe: homem de pouca fé, porquê é que duvidaste? Porquê é que duvidaste? Quer dizer que fazer uso de um outro complemento pode-te fazer duvidar. Alterares o complemento pode-te fazer duvidar. Porque lá está, é o teu entendimento. E a Bíblia diz: não confies no teu próprio entendimento. Não confies no teu próprio entendimento. Pedro achou que era melhor passar a ver. Ele já estava a experienciar, sentir o caminhar sobre as águas
E Jesus não disse, olha, agora usa os olhos. Não, foi Pedro. Pedro é que achou ser melhor observar, olhar. Mas depois aprendeu a lição. Se calhar tu não estás a viver a experiência que queres porque estás a confiar no teu próprio entendimento. E estás a usar um complemento. Que não é o certo, que não é o correto. Se calhar para a experiência que queres viver é a audição que tens que usar, mas estás a usar o olhar. Se calhar devias estar a usar o tocar e estás a usar o tocar. Perdão. Estás a usar a visão, por exemplo. E se a experiência requer que tu toques apenas e tu estás a tocar, então estás livre. Então estás a viver. Então estás a viver. E Pedro estava a viver a experiência. Pedro estava a viver a experiência até que ele estava a caminhar sobre as águas. Se calhar se ele não olhasse e continuasse só a sentir caminhar sobre as águas, teria chegado até Jesus, teriam dançado em cima das águas, teriam saltado em cima das águas, teriam voltado para o barco. Agora, o que é interessante é Jesus ter mencionado a fé. Porque a fé, a Bíblia é o que diz que a fé é, diz em Hebreus 11:1, diz, seria interessante ler a passagem, eu é que não tenho aqui a Bíblia à frente. Hebreus 11:1, aliás eu tenho aqui uma Bíblia à frente, só um momento. Hebreus 11:1. Hebreus 11:1 diz: a fé é a expectativa certa de coisas esperadas, a demonstração evidente de realidades embora não observadas. A demonstração evidente de realidades, ou seja, vive-se na verdade algo, embora não seja visto, embora não observadas.
A fé é a expectativa certa de coisas esperadas. Quer dizer o seguinte: quer dizer que a dúvida é a necessidade de absolutamente ver na realidade o que seria para ser acreditado e esperado por. A dúvida é a necessidade de certeza. Por exemplo, alguém te diz: amanhã tens uma consulta às 10 e o médico vai estar lá à tua espera. Tu, por fé, vais até lá, porque tu nem sabes na realidade se o médico vai estar lá, mas por fé, tu mesmo não vendo, não sabendo, por exemplo, não receber uma videochamada do médico, tu sem saber, sem ver nada, tu esperas que ele esteja lá e essa informação só te é suficiente. E tu vais na fé. Diz a expressão ele foi na fé toda, ou ele foi na fé, ou não sei o quê. Estás a ver? É ir assim, acreditando, estás a ver? A dúvida seria: não, eu tenho que ligar, fazer uma videochamada em primeiro ao médico para ter a certeza. Ele tem que filmar o gabinete, tem que dar para ver a hora, a data e ele tem que me comprovar que está lá, porque eu duvido. Eu preciso de ver, só então é que eu vou. Nós oscilamos entre os dois. Há coisas na vida que nós nem precisamos de fé. Aliás, há coisas na vida que nós demonstramos fé. Há outras que nós duvidamos. Por exemplo, meter um artigo para o carrinho só porque a embalagem é atraente. Com toda a fé. Com toda a fé. Agora, onde é que nós duvidamos? Nós duvidamos, por exemplo, sei lá, alguém nos dizer vais receber um aumento este mês. Tenho que falar com o patrão, tenho que ter a certeza, tenho que falar com a parte da secretaria, tenho que ter a certeza que é uma informação oficial. Duvido. Estás a ver? Nós oscilamos entre esses dois comportamentos. Entre a cautela, entre a dúvida e entre a fé, a crença. Nós oscilamos entre esses dois. E então as experiências que vivemos podem ser um sucesso ou um fracasso, e podemos nos encontrar num bom lugar ou na miséria, e a solução pode estar aí. A solução pode estar
em... Será que confiamos até sem ver e avançamos? Temos fé? Vivemos fazendo uso da fé? Ou é a dúvida que nos está a atrasar e a penalizar o tempo todo? Tens pouca fé ou muita fé? Estás acima das águas ou abaixo das águas? É porque não importa onde estejas. Agora, se disseres socorro, Jesus, Jesus vai olhar para ti e vai te dizer: tu nem precisavas de me pedir socorro. Anda para aqui, para o meu lado. Anda para aqui, para o meu lado, diz Jesus. Olha ali para trás, o que é que tu fizeste? Olha, tu nem precisavas. Tu nem precisavas de me ter pedido socorro. Repara como tu conseguiste te desviar do barco até. Pedro, tu deste 2, 3 passos por ti mesmo, sozinho, fora do barco. Tu nem precisavas de me pedir socorro. Jesus vai te dizer: repara, tu nem precisavas de me pedir socorro. Se não te tivesses desviado da estratégia que estavas a ter. Se não tivesses deixado de ser tu mesmo, tu mesma. Se não tivesses deixado de te comportar como estavas a te comportar. Até ali Jesus não disse nada a Pedro. Pedro deu vários passos fora do barco, em cima da água. Era só continuar com essa estratégia, com esse comportamento, com essa abordagem, por uns pouquinhos de passos mais, e chegava a Jesus. Mas a Bíblia diz que Pedro alterou a estratégia. Pedro modificou a abordagem. Pedro decidiu. Pedro alterou o seu comportamento. Onde é que alteraste o teu comportamento? Onde é que decidiste por ti que seria melhor fazer de outra forma? Onde? Onde é que decidiste alterar a estratégia? Onde? Quando já estavas cansado? Quando já estavas farto? Quando te soou melhor? Quando alguém lançou um pensamento na tua mente e tu acreditaste que seria o melhor? Quando tu mesmo observaste e pensaste que era melhor? Eva também observou. Eva observou, disse que a árvore parecia boa para... Disse que o fruto parecia bom, ou a árvore parecia boa. Pareceu-lhe bem. Jesus estava perto de Pedro. Imagina que não estava. Imagina o desastre que podia ser. Olha o desastre que foi
parecia boa. O fruto parecia bom à Eva. Olha a consequência desse parecia, de confiar no seu próprio entendimento. Olha o resultado. Olha o resultado de Pedro, que podia servir de comida para peixinhos, porque decidiu, porque confiou no próprio entendimento. A Bíblia te diz: não confies no teu próprio entendimento. Nem tudo o que te passa pela cabeça são ideias brilhantes e revolucionárias. Não acredites em tudo o que pensas. Não acredites, não dês vida a qualquer pensamento. Não confies no teu próprio entendimento. Não confies no teu próprio entendimento. O pior é que tu podes até nem questionar, nem te questionar, nem questionar as ações que fazes e que tens. E podes, praticá-las, decidir assim dessa forma, e só te aperceber tarde demais que afinal não foi bom teres confiado no teu próprio entendimento. Pedro apercebeu-se rapidamente. Esse não confiar no teu próprio entendimento é para tu procurares consultar a Deus. Consultar a Deus. Quando eu tenho uma decisão a tomar, eu oro um Pai Nosso e a primeira coisa que vem depois do Pai Nosso é o que eu escolho. Consultei a Deus muito rapidamente. E geralmente vem uma reflexão, vem um complemento de pensamento a dizer o porquê de ser melhor não, o melhor de ser melhor sim, o melhor disto, o melhor daquilo, é para aquilo, é para... A sério. A Bíblia diz: com muitos conselheiros há sucesso. Com muitos conselheiros há sucesso. Como é que achas que há mais sucesso? Tu a te consultares a ti mesmo, sendo só um conselheiro, ou tu mais Deus? Que assim são dois conselheiros. Se a Bíblia diz que quando há muitos conselheiros há sucesso, então dois já é muitos em comparação com um. Dois conselheiros, tu e Deus, já é bom.
já é bom. O texto referia-se tipo a conselheiros humanos. Deus vale por não sei quantos conselheiros humanos. Infinitos conselheiros humanos. Então, nem é o meu conselho para ti, é estuda qual é a estratégia que para ti funciona mais. E procura obedecer à Bíblia. Eu só toquei aqui em duas coisinhas. A Bíblia tem não sei quantas mais. Não sei quantas mais. São chamados mandamentos de Deus. Conselhos, provérbios. Sabedoria. Então, lê a Bíblia. Lê a Bíblia, muito simplesmente. Que Deus te abençoe.